A Carla Zambelli, enfim, renunciou e isso não muda absolutamente nada, especialmente quando o caso em questão serve apenas para retratar perfeitamente o tamanho do problema estrutural. Em 2011, Carla Zambelli foi uma das idealizadoras e fundadoras do movimento Nas Ruas, que junto ao MBL ganhou notoriedade por volta de 2015 ao organizarem manifestações em apoio ao golpe contra Dilma. Com a crescente do conservadorismo, rapidamente se escorou no Bolsonaro e em 2018 foi uma das bolsonaristas eleitas como deputada federal pelo PSL, mesmo o partido do Bozo. Naquele ano teve pouco mais de 76 mil votos apenas, mas o sucesso do bolsonarismo só fez com que ela aumentasse o tom conservador que a tornava popular, a ponto de em 2022 ser reeleita já com 946 mil votos, pouco atrás de Guilherme Boulos com 1 milhão, sendo a terceira mais votada do país. E se a eleição já não fosse um absurdo e uma reeleição ainda não fosse suficiente, Zambelli demonstrava o quão forte é quando o assunto são absurdos. Apenas um dia antes do segundo turno das eleições de 2022, ao ser zoada por um cidadão enquanto caminhava pelo bairro dos Jardins, perdeu a linha legal e perseguiu o cidadão correndo como uma patamanca empunhando uma arma, acompanhada de seus seguranças também armados e também desengonçados, um deles tendo inclusive disparado uma vez. Rapidamente se defendeu em suas redes dizendo ter sido empurrada, o que a derrubou e fez ralar o joelho, mas uma imagem gravada por uma testemunha deixava claro que Zambelli tinha caído sozinha quando decidiu perseguir o homem que a provocou. E a imagem de uma política conservadora, branca, com as cores da bandeira que remete à família real e arma em punho, perseguindo um homem preto, desarmado e descontente com suas políticas, é das coisas que mais simbolizam a estrutura histórica do nosso país. Essa imagem por si só bastava para entendermos muito, mas são os desdobramentos após esse episódio que reforçam a problemática estrutural. A certeza de impunidade para a gente branca, especialmente política, não se restringiu em dar confiança a Zambelli apenas para ameaçar alguém no meio da rua. Segundo a Polícia Federal, até janeiro de 2023, Zambelli coordenou ao menos 13 invasões em sistemas do judiciário, onde foram inseridos 16 documentos falsos, incluindo um pedido tosco de prisão contra Alexandre de Moraes, como se ele próprio tivesse determinado isso. O hacker contratado para a missão foi Walter Delgatti, que ganhou notoriedade após invadir aplicativos de conversa de cerca de 200 autoridades, vazando para o The Intercept as irregularidades e crimes cometidos por Moro, Delanhol e pela fraudulenta Operação Lava Jato. Pelas invasões a mando de Zambelli, o hacker foi novamente preso ainda em agosto de 2023, mas a primeira condenação da dupla pelo STF só vinha em 15 de maio deste ano, e apenas 10 dias depois a deputada simplesmente fugiu do país rumo à Itália, onde tem cidadania. Incluída na lista de difusão vermelha da Interpol, acabou presa pela polícia italiana em 29 de julho e agora aguarda a decisão sobre sua extradição ou não, o que tem tudo a ver com sua decisão por renunciar ao cargo de deputada federal. Embora condenada a 10 anos de regime fechado, multa de 2.000 salários mínimos e perda do mandato, visto que a pena é maior que os 120 dias de limite de ausência, a perda dela deveria ser aprovada pela Câmara, que na última semana não aprovou por insuficiência de votos, veja só. Apenas partidos mais à esquerda votaram pela cassação, enquanto os partidos de direita a defenderam ou não compareceram, tendo o mandato dela sido salvo por faltarem apenas 30 votos. Ao renunciar após essa decisão da Câmara, Zambelli traça uma estratégia contra sua extradição para o Brasil, no país italiano, afirmando sofrer perseguição política, então é mais sobre como se safar do que ter peso na consciência. Mas você reparou que eu comecei falando sobre a perseguição armada dela e depois só falei sobre a invasão hacker? Pois é, esses desdobramentos e a prisão refere-se especificamente ao crime de invasão. Já a perseguição, mesmo tendo acontecido antes e sendo muito mais grave, só teve uma condenação agora há pouco, no último dia 30 de outubro, quando fixada uma pena de 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo. Seja pelos diferentes interesses da justiça nos casos, seja por uma pena ser metade da outra, seja pela passada de pano da Câmara ou pela imagem da perseguição em si, o que gira em torno de Zambelli evidencia toda uma estrutura que faz pessoas como ela agirem com a certeza da impunidade, inclusive usando dessa estrutura para perseguir e oprimir quem lhe interessar. Mas há uma triste curiosidade nisso tudo. O cara perseguido por Zambelli foi Luan Araújo, jornalista e corintiano que conheço pessoalmente há muitos anos das arquibancadas e desde esse episódio tenho acompanhado de perto como a estrutura segue sendo usada contra ele. Após Luan escrever um texto sobre o caso para o Diário do Centro do Mundo, Zambelli, que mentiu sobre como tudo tinha acontecido, em 2023 teve a cara de pau de processar o Luan por injúria e difamação e adivinha, ela ganhou. Absolvido por injúria, Luan foi condenado por difamação a 8 meses de detenção em regime aberto convertidos em serviços comunitários. Ele ainda teve seu recurso negado pelo juiz que alegou não pagamento de taxas judiciais, decisão posteriormente revertida no STJ e agora o recurso aguarda julgamento. Mas em paralelo, no mesmo ano, Luan decidiu processar a ex-deputada por danos morais e adivinha? O processo está parado desde que o juiz negou a ele o benefício da justiça gratuita, exigindo
exigindo que ele pague, e bem caro, para poder processar a Zambelli. Percebe como a estrutura nos cerca o tempo todo, especialmente se você for preto e pobre? Nesse momento, meu parceiro Luan conta com o nosso apoio para conseguir custear o processo através de uma vaquinha que você pode encontrar o link na minha bio. E para ajudar uma vítima da estrutura, mais uma vez há de ser nós por nós. Mas ainda mais importante do que fortalecer o Luan nesse momento e ver a Zambelli pagar por tudo o que ela fez, é entendermos que também há de ser nós por nós para mudarmos toda essa estrutura que nos cerca e nos faz refém. Então é nós por nós.